Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre correlação tetracórica e policórica. Bom, esse quadro eu tirei do livro do Liro, que é Modelagem de Equação Estrutural para Análise de Dados Longitudinais. Então, em função do tipo de variável que você está analisando, então, por exemplo, variável contínua com contínua, tem correlação de Pearson. Normalmente a gente, quando dá aula na graduação, para por aqui, né? Só que tem várias outras dependendo do tipo de variável. Então, a que eu estou falando agora, por exemplo, se você tiver uma variável dicotomizada e outra dicotomizada, seria uma correlação tetracórica. Você fala, pô, dicotomizada parece um nome estranho, né? E aqui em cima tem dicotômica. E dicotômica com dicotômica é uma correlação φ. Né? Então, bom, qual a diferença, né? Então, basicamente, quando você fala que a variável é dicotômica, tem a ideia de que ela é discreta. Então, por exemplo, masculino e feminino. Tá? E a dicotomizada é aquela que a gente supõe que subjacente a ela, quer dizer, você tem uma escala que é contínua, que tem uma distribuição normal, mas você dicotomizou ela, por exemplo, em baixo ou alto, sei lá, baixa depressão, alta depressão, baixa satisfação, alta satisfação e assim por diante. Né? Então, dicotomizar é nesse sentido, de você quebrar o valor em valores. Vamos supor, você pode pegar a mediana, acima da mediana é alta, abaixo da mediana é baixa. Né? E policotômica, aliás, a policórica vem da policotômica. Né? Então, por exemplo, a Likert, né, que você pode ter lá de escala de 5 pontos, né, discorda totalmente, concorda totalmente. Né, e você tem uma escala ordinal com 5 pontos. Né, tá? Então, essa seria a policórica. Tá? Eu vou dar um exemplo aí usando a análise, a correlação policórica no próximo vídeo. Na verdade, quando a gente dá o comando para policórica, se o dado for dicotomizado, ele já roda como tetracórica também. Então, quando eu falar policórica ou tetracórica, você já entende que são as duas juntas, porque elas são analisadas de uma tacada só. Bom, aqui tem um site, eu vou deixar o link aí no descritivo do vídeo, que eu recomendo quem quiser dar uma olhada em profundidade o que como que estima a correlação policórica e tudo, né? Esse vídeo é bem interessante porque ele é de graça, tá disponível aí, é simples, né? Esse outro vídeo, na verdade, é ligado ao mesmo professor, né? Só que aqui já é mais focado para aplicação em análise fatorial e modelagem de equação estrutural. Inclusive, ele fornece até alguns conjuntos de dados para exemplo e tal. Então, vale a pena dar uma olhadinha. Acho que o que eu queria passar de mensagem mais importante é o seguinte, que quando você trabalha com dado ordinal, então, vamos voltar um pouquinho lá. A Pearson é para variável contínua e contínua. Você fala, bom, mas todo mundo usa Likert como se fosse variável escalar, né? E qual a consequência? Acho que essa é a coisa que a gente deveria saber, né? Então, a consequência é essa daqui. Então, o azul é o valor real. E o vermelhinho é o que acontece quando a gente trabalha com escala Likert como se fosse contínua, escalar e tudo, né? Tá, então ela dá uma diminuída, a gente chama isso de atenuada, né? Atenuação. Tá? Então, para estimar corretamente a correlação de variáveis ordinais, a gente deveria usar a correlação aí tetracórica ou policórica, né? Dependendo do tipo de escala. Tá? Então vamos pensar um pouco. Se eu rodei um modelo com a escala Likert e avaliei lá a validade convergente, a carga fatorial e tal, a tendência de quando eu rodar o mesmo modelo, mas usando correlação tetracórica, é que essas cargas deem um pouco melhor, né? Então vou mostrar aqui um exemplo. Aqui tem um artigo também interessante, né? Correlação policórica versus Pearson, né? Em análise fatorial exploratória e confirmatória, né? Artigo de 2010, né? Então aqui eu peguei um recorte do resumo. Então ele coloca aqui, ó, né, que um dos objetivos é ilustrar as vantagens de se usar a correlação policórica mais do que a correlação de Pearson. Né? Tá? Em parte é isso, quer dizer, a policórica ela vai estimar mais próximo do valor verdadeiro e não tem a atenuação. Né? Aqui eu rodei o exemplo com um conjunto de dados que a gente está trabalhando já em vários vídeos, né? Em vermelho está aqui o comando e aqui na caixinha também se você quiser executar, né? Então, por exemplo, quando eu rodo a correlação de Pearson, deu essa tabela de cima. Quando eu rodo a correlação policórica, deu a tabela de baixo. E o que a gente observa? Por exemplo, aqui, ó, 41, 44, 73, 8, 78. Né? Então dá um pouquinho mais alto aí
de 3 a 5 centésimos é a correlação de policórica. Tá? Agora o que acontece? A gente pode pensar o seguinte, bom, se eu estou com uma escala de Pearson, aliás, uma escala de Likert, que ela é ordinal, se eu calculo a correlação de Pearson ela dá um pouco mais baixa, você fala, então eu vou calcular a policórica e vou usar a máxima likelihood, que é o procedimento normal aí, default, né? Só que na verdade isso não é recomendado. Então tem um artigo aqui desde 91, né? Então, quer dizer, se você trabalha com correlações policóricas, você não deve usar o método de estimação default, que é o máximo likelihood. No Lavant, você não precisa nem se preocupar com isso, porque aqui, quando você define a variável ordinal, o default dele, na verdade, já é policórica com esse método, WLS-MV, tá? Que já é o correto. Tá? Mas é bom você dar uma olhadinha nesse artigo aqui, quem quiser entender um pouco mais a fundo. Para exemplificar esse artigo, aqui tem um script do lado esquerdo, eu também vou disponibilizar esse slide, né? E nos materiais aí da aula. Então aqui eu rodei a policórica com o máximo likelihood, mas eu tive que fazer em 2 etapas. Então em uma etapa eu tive que rodar a policórica, usando um pacote aí que chama Psyche. Tá? Então com esse pacote eu rodei a matriz de correlação policórica e entrei com ela como input no passo 3. Tá? Então isso aqui não é recomendado fazer, eu estou fazendo só para mostrar o que acontece. Tá? E o lado direito aqui foi o método default, né? Máximo likelihood com a entrada com covariância. Tá? Então repara o que quadrado, ó. 96 para 73, você vê que ficou muito pior, né? Tá? Apesar de que as cargas fatoriais, quando eu trabalho com policórica, vão dar um pouco melhor. Então, por exemplo, aqui eu coloquei a variância extraída, ó, 32 e 78, 29 e 74. Então você vê que o método default, que é o máximo likelihood, os índices de ajuste dão melhor e a carga dá um pouco mais baixa. O policórica, por ser policórica, dá a carga fatorial um pouco melhor, só que o ajuste fica prejudicado. Tá? Então esse método não é recomendado ser usado. Eu coloquei só para ilustrar o porquê não é recomendado. Tá? Então é isso. Bom estudo, e qualquer sugestão aí tem um e-mail aí, ó, aqui, e no descritivo abaixo eu vou deixar link para esses artigos que eu citei, para o PowerPoint também.